Fala pessoal, beleza? Só fazer um vídeo aí, ó, só para mostrar para vocês quanto vocês podem gastar em uma manutenção relativamente simples de um Corolla. Esse carro é 2011, 2010/11, tá com a quilometragem dele, ó, 211.942 mil rodados. Esse carro tá falhando lá no motor, a gente fala em 3 cilindros. Aí o que que acontece? Esse aqui até o carro, com um vídeo para trás, que o motor tava sujo, aquele negócio todo aí, comecei vendo o que que era. Aí tive que primeiro lavar o motor todo, porque o motor tá todo sujo, lambuzado de óleo. Aí lavei o motor todo, para tirar toda a sujeira. Aí fiz os testes, testei as bobinas lá, tá boa, as bobinas dá para aproveitar, não tem defeito. Fui ver as velas. Quando fui ver as velas, olha como é que tava as velas dele, já tava tudo gasta. Pra eu ter noção, aí tive que pedir o jogo de vela novo. Aí a diferença, ó, da vela, a vela nova para a vela velha, principalmente isso aqui, ó, o desgaste dela. Então já tinha passado a hora de trocar. Só para vocês terem noção, ó, só esses 4 jogos de vela aqui, as 4 velas, jogo de vela aqui, só isso aqui, ó, tá na média de 500 e poucos reais. Só isso aqui, não tô nem botando mão de obra não, estou falando peça. Só isso aqui. Aí tem que trocar isso aí, tem que trocar isso aqui. Aí botei os bicos injetor dele na máquina, vou mostrar para vocês, só para vocês terem a noção. Então, pessoal, eu tô com os bicos dele na máquina aqui, ó, para fazer o teste. Vou mostrar para vocês o defeito que estava acontecendo no carro, o defeito, né, do bico injetor. Fazendo um teste aqui, ó, de vedação, se vocês for ver, olha o que tá fazendo. Ele tá ficando trancado, ele trancou aberto. Aí fica enchendo, lá no motor fica enchendo de combustível direto dentro do cilindro. Aí aqui não tem jeito. Quer dizer, a princípio, eu botei na máquina, a máquina eu consigo testar e fazer limpeza. Botei no produto para fazer limpeza, não resolveu. Aí aqui eu vou ter que trocar os 4 bicos injetor. Os 4 não, teria que trocar a princípio só esse aqui. Aí, só para vocês terem noção, eu liguei para Toyota, só para vocês terem noção de valores. Para quem quiser o número também, tá aqui, ó, SGA, que é de Campos, a número, o número de lá. Quanto que custa cada peça dessa aqui, ó, cada bico injetor original na Toyota, a quanto tá custando? 1.725. Cada peça dessa, não é as 4 não. Aí só pra vocês terem a noção. Ah, Vinícius, dá para trocar só uma? Dá, só que eu sempre explico o dono. O que que acontece? Só pra vocês, eu vou simular aqui como tivesse no carro, como tivesse funcionamento no carro, só pra vocês terem a noção, ó. Aqui como tivesse no carro trabalhando, um exemplo. Se vocês for ver aqui, esse aqui fica trancado direto, aberto. No carro, eles trabalham assim, ó, trabalham os 4 em conjunto. Beleza, eu posso trocar só o que está com defeito. Só que aí tem outros 3 que pode dar o mesmo problema. Aí eu sempre aviso o dono antes, que eu aconselho trocar os 4. Até pela questão do combustível que a gente tem no mercado hoje em dia. Então fica uma curiosidade para vocês aí, só para vocês terem a noção de valor. Agora faz 1.725 vezes 4. Ver quanto que vai dar. Só para vocês terem noção em 4 peças dessa aqui, ó. Só para vocês terem noção de valores. Ah, na casa de peça tem? Procurei ver na casa de peça, na média de 300 e poucos reais. Agora a diferença de preço, 1.725 na autorizada, na Toyota, e na autopeça vai encontrar por esse valor. Então é bico falsificado. Ah, Vinícius, na internet encontra? Encontra. Eu achei na internet, Mercado Livre, esse lugar, na média de R$1.500 praticamente, os 4 bicos injetor. Nunca que vai ser o original Toyota. Porque se vocês têm a noção, na internet tá encontrando, vamos botar R$1.500 os 4. Na concessionária é 1.725 cada um. Então por aí você pode desconfiar que tem coisa errada né, referente a preço. Aí que eu falo para vocês como que é complicado. Corolla é um excelente carro, recomendo quem tem condições de comprar, pode comprar, que é de baixa manutenção, só que você tem que estar preparado quando ele quebrar, porque se a pessoa não tiver um cartão bom, não tiver uma condição boa de manter ele, não consegue dar manutenção. Isso aí é fato, que eu sempre venho com aquela frase, comprar é fácil, o negócio é manter. E tipo assim, o que eu tô mexendo aqui? Coisa boba, não tô nem botando mão de obra não, só tô mostrando para vocês valor de peça. Isso aí eu só faço para ajudar vocês mesmo, porque para mim isso aqui não tem vantagem nenhuma, porque eu trabalho mexendo com carro, quanto mais os carros quebrar, para mim é lucro. Eu só faço às vezes esse vídeo aqui para quantizar vocês na hora de comprar um carro e tenha condições de manter.
Porque comprar é fácil, você vai lá, divide o carro, vai parcelando. Agora você imagina, você tá pagando uma parcela desse carro, de um Corolla que for, ele dá um problema na situação dessa, você não sabe o que faz. Ou a pessoa tem que ter um cartão muito bom, ou uma condição muito boa para manter, ou o carro vai ficar parado na garagem, porque não vai conseguir manter um carro desse. Só deixando uma observação aí para ajudar mesmo. Agora vou passar para o cliente para ver o que ele vai decidir. Se vai trocar só um, se vai trocar os quatro, se vai lá na concessionária comprar os quatro. Que eu aconselho, porque até cada combustível que a gente está tendo hoje no mercado é complicado. Mas só uma curiosidade aí, uma prova meio que real. Quanto você pode gastar na manutenção simples. Você quer uma manutenção simples de um Corolla. Vela, limpeza de bico, essas coisinhas. Não é nada fora da realidade de outros carros. E todos os carros precisam fazer esse tipo de manutenção. Mas quanto vocês podem gastar de pancada se for botar esses itens que eu estou falando para vocês. Então fica um exemplo aí, ó, o que é manutenção de um Corolla. Mas é um excelente carro, muito bom, confortável, difícil de quebrar, mas se você não tiver a condição de manter ele não, vai ficar agarrado na garagem, porque não vai ter condição de manter mesmo. Fica a dica aí. Então, pessoal, continuando com o vídeo aí do Corolla, passei para o cliente, consegui uns bicos, mas logo de fato já alertei o cliente que o bico não é original por 2.000 e pouco, 2.800 e pouco, eu acho. Os 4 bicos, porém, já passei para ele. Que é aquele negócio, se eu quisesse enganar ele, eu consigo original por tanto e tal, aí fica a situação chata. Depois dá um problema, o cliente, pô, Vinícius me enganou, me falou que botou troço original, não é. Vou mostrar para vocês a diferença. Consegui, só que aquele negócio, você vê a nítida diferença. Aqui, ó, a caixa que eu tenho, original da Toyota, olha como é que ela é, ó. E essa aqui foi dos bicos injetor. Pelas coloração, você vê diferente, vê nítida. Pessoalmente você vê mais ainda, você vê que aqui, ó, é um vermelho mais claro, um troço meio papudo. E o branco, você vê que é diferente. Mas, é aquele negócio, funciona. Ah, Vinícius, dura quanto tempo? Infelizmente, não tem como saber. Uma coisa que eu sei que acontece. Como o carro dele só anda na gasolina, o carro dele é flex, mas só usa gasolina, então o bico dura mais. Se o carro tiver GNV ou usava álcool ou etanol, aí dura muito menos tempo. Mas vou mostrar para vocês aqui, ó, que funciona. Só que não adianta a gente iludir o cliente, falar que está botando coisa boa e acabar enganando. Se eu quisesse falar, se vocês fizeram a conta, era 1.725 cada bico desse. Bota 1.725 vezes 4 para dar 6.000 e pouco. Eu poderia vender, ó, consigo o bico original por 5.000 e pouco. Pagar em cima dele, comprando um troço assim, que é falsificado. Mas não adianta, eu vou mentir. Aí depois eu pago lá na frente e vai saber por quê. Mas estou mostrando para vocês aí, ó. Funciona. Porém, o carro pode dar uma leve alteração no consumo. O funcionamento do carro às vezes, em relação ao consumo, o desempenho do carro pode dar alguma alteração. Porque o bico infelizmente é paralelo. E às vezes até eu entendo lá do cliente, não é nem questão. Eu pelo menos estou agindo de boa fé com ele para não mentir. Para mim também me dá dor de cabeça, que tem cliente, às vezes você tá explicando tudo, depois ainda sai falando que a gente quer enganar ele ainda. Mas se eu for ver aqui, ó, os 4 bicos agora tá jogando tudo igual. O dele, quem viu, esse aqui tava gotejando. Aí esses 3, eu vou guardar, vou dar para ele guardar, que é uma emergência, ele tem ainda 3 ainda. Eu aconselhei trocar os 4, porque aí dá problema em um, depois vem dando problema em outro, é complicado. Pelo menos ele vai guardar esses aqui. E além do mais, porque o cliente já tá gastando dinheiro alto pra cacete nesse carro. Tá trocando os 4 amortecedores, daqui os dianteiros, os 2 dianteiros, os 2 traseiros. Tá revisando par de suspensão toda, pivô, ponteira, busto de balança. Nós vai trocar aí disco de freio dianteiro, traseiro, pivô é novo, articulação lá tudo. Então tá investindo, nós vamos botar assim um dinheiro pesado nesse carro. Aí mais, expliquei tudo pra ele, pra depois ele sair falando na rua que pagou um troço original e não é. Já tá sendo aqui ciente que é um troço, os bicos pelo menos, é troço falsificado. Funciona. Se fosse carro com injeção direta, o Corolla mais novo, alguns carros com injeção direta, eu nem riscaria, que ia me prejudicar e mais ele ainda. Se o bico trancar aberto, perde até o motor. Mas como esse carro ainda é mais convencional, mas já tá ciente já de tudo que tá acontecendo, até por essa questão. Eu sei que aqui o problema não é meu, o problema é dele, o carro é dele, né? Eu tenho que passar o correto para ele. Mas também eu não posso agir de má fé, tentar lucrar em cima de uma coisa que não é original. Eu posso conseguir os originais, mostra ele a caixa
ele vai ver, não, voltou original mesmo, ele mostrou a caixa e tudo, mas eu sei que não é. Por isso você tem a noção. 1.725 um bico desse, eu comprei por 2.800 e poucos 4. Então alguma coisa de errado tem, pra vocês terem a noção. Mas fica a curiosidade para vocês aí que o que é peça hoje em dia, né? Quanto que custa, né, um valor nessa situação aqui. Mas já tá ficando ciente de tudo. Eu sei que funciona. O bico não vai ter problema no carro, o carro vai funcionar tudo. Só que a gente não sabe a durabilidade, quanto tempo vai durar. Mas fica só um exemplo para vocês aí que se encontra na internet, bico desse para comprar, porém não é original. Já deixo bem claro para vocês que não é. Vocês, consegui emprego na coisa. Bico injetor eu não gosto de comprar na internet, porque por essas questões, que geralmente é falsificado. Aí você não tá livre de nada. Mas eu passei para ele, ele autorizou que pode colocar, já está ciente de tudo. É aquele negócio, tudo tem que ter a transparência. Eu não posso ficar omitindo coisa que sendo o carro não é meu. Aí depois gera problema lá na frente, lá, por às vezes você andar com mentira. Mas até então eu tô sendo realista e verdadeiro e tá vendo que eu não tô querendo enganar ele nessa situação. Mas fica a curiosidade aí, valeu. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aí, ó, a conclusão final do Corolla. Botei os bicos, né? Os bicos, no caso, teoricamente original falsificado, vamos botar assim, e vou mostrar para vocês que funciona, não vou mentir. É errado, para falar a verdade para vocês, como profissional é muito errado o que eu estou fazendo, de fato é errado. Por quê? Botando peça falsificada em carro, é troço perigoso pra caramba, eu não gosto. Mas o cliente tá ciente e também sabe, a gente sabe que funciona, não vai mentir. Para o cliente, pelo menos, tem que ser, trabalhar com transparência e passar todos os detalhes para o dono do carro, para a partir do dono decidir. Que também nem tudo que o dono autorizar a gente pode fazer, não são todas as coisas. Mas tem coisas que a própria experiência vai ensinando, a gente sabe que coloca e funciona. Só que o pior de tudo que eu penso às vezes é aquele famoso defeito colocado. Às vezes o carro não tinha um problema, parece com um problema causado pela uma peça, às vezes falsificada, que a gente colocou no veículo, né? Um exemplo. Aí tá aqui, ó, os 3 bicos original velho, né, do carro, vou entregar ao cliente, porque é direito dele. Se um dia esse vir dar problema, ele tem de reserva. Ele logo aconselho trocar os 4, porque se já deu problema nenhum original, os outros podem dar a mesma coisa também. Mas ele vai guardar por emergência. Agora eu vou ligar o carro aqui, já andei com o carro tudo, só pra vocês verem como ficou o funcionamento do carro. Ó. Ninguém diz, você olha aqui o carro assim, ó, se ninguém diz que o carro tá funcionando com bico falsificado, né? Vamos botar assim. Porque pode dar problema, pode rodar muito tempo, pode rodar pouco tempo, mas o dono já tá ciente que pode o risco que ele tá correndo, aí já é outra coisa. Não é que vai dar um risco grande, porque o bico dele trancou aberto, o original dele mesmo trancou aberto e encheu o cilindro de gasolina. Esse aqui pode dar o mesmo problema, pode até nem dar. Mas literalmente não vai ter a durabilidade de um original, mas o funcionamento, provavelmente o desempenho e tudo, mantém tudo certinho. Só que é chato até pra mim, falar a verdade, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu odeio fazer esse tipo de coisa, mas não é complicado, só quem tá na área pra gente explicar. Aí botei aqui, montei, nem diz o carro quietinho, normal, tudo, só que a gente não sabe a durabilidade, quanto tempo vai ficar, infelizmente, que é um troço teoricamente que é falsificado, tá funcionando direitinho, você olha, não vê diferença nenhuma, mas com certeza a construção não é a mesma coisa de um original, isso aí é fato. Mas já tá ciente, o dono já tá ciente do que tá acontecendo, não são coisas que tá enganando ele. Isso aí, vou mostrar pra vocês o porquê que eu tenho que ser enjoado com o negócio de peça. Vou mostrar pra vocês na prática, só pra vocês verem o que aconteceu. Parece que uma coisa puxa pra outra. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Então, pessoal, eu tô aqui agora com outro Corolla, só pra você ter a noção. Tô trocando o radiador dele. Troquei o radiador novo. Esse carro é câmbio automático. Aí o carro de câmbio automático, ele tem 2 saídas aqui que entra para fazer o contato com o câmbio, para refrigerar o óleo do câmbio. Troquei o radiador, tudo certinho. Andei no carro, tava vendo meio sujo no canto de óleo. Aí eu achei estranho. Lavei, monitorei de novo, fui ver. O radiador novo, não vou mostrar a marca, porque não tem nada a ver. O radiador vazou novo, radiador novo na caixa, lacrado tudo. Vazou nessa junção aqui, ó, da conexão dele aqui, ó. Ele tem, ó, aonde que vazou? Vazou um óleo nessa conexão aqui, tá até meio lambuzado de óleo. Até deixei para mostrar a casa de peça. Aonde que vazou essa questão do óleo aqui, ó.
E aí, o que que acontece? Aí que eu falo, tem que ser enjoado com peça, porque nessa situação eu tô trocando praticamente a mesma coisa, o radiador 2 vezes, o mesmo radiador. Então, quem me paga essa outra mão de obra? Pra falar a verdade pra vocês, quem vai pagar? Por quê? A casa de peça eu sei que não tem problema. Eu até perguntei o vendedor se a marca é boa, de confiança e tudo. Ele disse que era, então, mas não tive sorte. Pra te falar a verdade, não tive sorte com o radiador. E literalmente, pra mim já estava fora da lista. Outra, dessa vez já não coloco mais porque é a dor de cabeça que eu tô tendo. Que aí, ainda bem que é um Corolla. Tecnicamente, é um carro fácil de trocar o radiador. Agora pega um Gol G5, um Vectra, que você tem que arrancar o para-choque e tudo para trocar um radiador desse. E aí fica como? E consequentemente, esse radiador foi mais barato que outras marcas no mercado. Mas aí quem se lasca é eu. Literalmente quem leva o raio sou eu, porque eu tô perdendo mão de obra por problema de peça. Não é problema da casa de peça, não é problema assim. Eu tive mal sorte ali, literalmente eu tive mal sorte, que ele já vendeu para outros mecânicos e não teve dor de cabeça, mas eu que tive azar. Mas é por isso que eu sou, não tem que ser nojento com o negócio de peça, porque quem se lasca aqui na mão de obra sou eu, que agora eu tive que tirar tudo de novo. Queira ou não, perde um pouco de aditivo, vou ter que repor mais aditivo. Eu tinha combinado de entregar o carro ao cliente em um prazo. Agora já não tem como, porque deu esse imprevisto. É por isso que eu trabalho mais às vezes combinando serviço, por esses motivos, que dá um imprevisto que ninguém imagina, aí é a dor de cabeça que rumo. E ainda bem que eu ando no carro, faço um teste para poder entregar o carro 100%, o máximo certo possível, para me evitar dor de cabeça. Como eu andei e vi o vazamento, eu nem entreguei ele, porque ia dar mais dor de cabeça ainda. Aí o que eu falo para vocês, como que é complicado, por isso que eu exijo muito negócio de marca de peça, por isso, porque às vezes você bota um troço de má qualidade, dura pouco, ou às vezes você bota uma coisa e nem funciona direito, aí a qualidade dá ruim. Ou nesse caso que aconteceu, quando eu botei, nem muito mal andei com o carro, vazando óleo no canto aqui, por problema de fabricação, né? Tive azar com isso, mas quero ou não, um prejuízo que tá tendo. Mas por isso que eu falo pra você que tem que ter muito cuidado com o negócio de marca, para evitar dor de cabeça. Ah, é mais barato, beleza. E na hora da mão de obra, quem vai pagar outra mão de obra? Se eu cobrar outra mão de obra, o dono do carro, ele vai sair falando de mim, pô, Vinícius me cobrou 2 mãos de obra no mesmo serviço, sendo que eu forneci o radiador. Por isso que eu falo, quando quer comprar peça, pode comprar, que eu não ligo, mas eu exijo marca, porque cada essa dor de cabeça, negócio de mão de obra, assim, que ninguém quer perder. Eu também perder minha mão de obra, fica complicado, né? Então, a cada peça até propôs me dar o aditivo, tudo, mas porque eu falo pra vocês, você tem que ser enjoado com o negócio de peça por causa disso, que quem se lasca, eu sempre falo. E fica essas dicas, meus colegas de profissão também, quem se lasca é sempre o mecânico. Não é o dono do carro, não é a casa de peça. Quem procura trabalhar direito também, né? Quem quer trabalhar de forma fazendo sacanagem com o cliente, para aí tanto faz. Então, aquele negócio, cada um trabalha de uma maneira. Mas fica um exemplo aí, ó, na prática, praticamente um depois do outro. O que pode acontecer com os imprevistos de um pro outro com marca de peça. Mas tá aí um exemplo, melhor um vídeo provando do que eu ficar falando da boca para fora. Fica a dica aí, valeu!